Você consegue imaginar como é viver o tempo todo com algum tipo de dor? As chamadas dores crônicas afetam a rotina de pessoas em todas as suas atividades diárias, até mesmo dormir se torna um desafio. Toda essa situação leva a um prolongado sofrimento físico e social. Você possui essa condição ou conhece alguém que a possua? Então não saia daí, que o Viva Saúde Unimed Tubarão sobre doenças crônicas está começando. E para falarmos sobre dor crônica, eu recebo aqui o anestesista e terapeuta da dor, Dr. Ney Bianchini. Doutor, muito obrigada pela presença aqui hoje no nosso videocast. Obrigado Aline. Sempre um prazer estar aqui. Eu já tive a oportunidade de estar aqui algumas outras vezes e sempre é interessante a gente estar esclarecendo e falando um pouquinho sobre a dor crônica e dor aguda também. Vamos conversar ao longo do programa. Vamos saber tudo. Doutor, então para a gente começar, o que é dor? Vamos começar do começo. Então, dor, eu até vou conceituar a dor pela Sociedade Internacional para o Estudo da Dor. Existe uma sociedade que ela define dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associado a uma lesão, né, uma lesão de tecido ou não necessariamente. Então, vamos lá, o que é, né? Então, primeiro é que é extremamente subjetivo, né? Cada paciente é extremamente subjetivo e individualizado, né? Então, por isso que é uma experiência. Cada paciente vai experimentar e vai saber qual é o seu nível, qual é o nível que consegue então, sentir. Assim, eu vou dar um exemplo. Tem certos pacientes que a gente faz uma cirurgia, a mesma cirurgia, o mesmo anestesista, o mesmo cirurgião, e no pós-operatório, no primeiro dia, não tem dor nenhuma. E em contrapartida, o outro que fez tudo igual tem uma dor muito intensa, muito forte, né? Ou seja, a dor é extremamente individualizada. Associado, quando a gente fala associado a uma lesão ou não, essa lesão pode existir ou não. Às vezes, depois a gente vai falar um pouquinho, podemos citar sobre a fibromialgia. Aparentemente, que é um tipo de dor crônica, o paciente não tem nenhum tipo de lesão. E mesmo assim tem uma dor. Então a gente tem que valorizar a dor do paciente, independente da situação clínica que aconteça, né? Então essa experiência sensorial e emocional desagradável. Como eu tinha comentado. Isso é o que é a definição pela essa Sociedade Internacional para o Estudo da Dor. E aqui no Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira, que é a SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Doutor, e aí essa dor pode virar uma dor crônica, né? Quando que ela vira uma dor crônica? Como é que é classificado isso? Então, a dor aguda, que é uma dor bem mais fácil de se tratar, toda dor aguda, se não tratada, a dor, na verdade, ela é um sinal de alerta para o organismo que tem alguma coisa que não está certa, né? A dor. Então, até é importante a dor. Tem essa função biológica, né? E geralmente é uma dor aguda, ela é facilmente tratada com analgésicos e com a causa determinante. Então, se é uma tendinite, faz o tendinite, que é uma inflamação no tendão, faz o tratamento, né? Fisioterapia, analgésico, repouso e melhora. Eu dei um exemplo da tendinite, uma dor de dente ou qualquer outro tipo de dor, ela vai responder com analgésicos e com a causa determinante da dor sendo tratada. Sim. Quando essa dor não é tratada, pela definição, diz que em torno de 3 meses a 6 meses, essa dor aguda pode vir a se tornar dor crônica. E a dor, que no primeiro momento era só um sintoma, passa a ser a própria doença. Então, isso, quando vira-se uma dor crônica, o tempo às vezes é complicado, mas a maioria dos autores fala de 3 a 6 meses. Quando torna-se uma dor crônica, ele já gera um estresse, né? Um estresse físico, emocional, psicológico, né? Que envolve já vários outros fatores que não apenas a dor.
Então, mas a maioria dos autores fala que uma dor aguda, se não tratada, pode se tornar uma dor crônica em torno de 3 a 6 meses. Mas essa dor, ela precisa ser contínua nesses 3 a 6 meses? Ou ela pode ir, voltar e é considerado crônico? Sim, não, ela pode ir e voltar. Tá. Essa dor aguda, mas assim, que seja frequente, pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana, de ela ir e voltar 1, 2 vezes por semana e continuar e não for tratada, não dar importância para esse paciente, ou esse paciente não procurar uma ajuda, que também isso acontece muito, essa dor pode se tornar crônica. Sim. E quando ela se torna crônica, como eu te falei, o tratamento e a abordagem é muito mais difícil, né? Com certeza. E vem junto vários outros fatores, que não apenas a dor, né? Doutor, vamos falar primeiro sobre as dores causadas por lesões, né? Vamos entrar nesse tema primeiro. Quais são as mais comuns, né, de virar uma dor crônica? Dentro de um consultório de dor crônica, né, eu como anestesista tenho essa subespecialidade de dor crônica. Eu já comento assim que o anestesista não é o único profissional que se dedica a trabalhar com dor crônica. Existem vários outros profissionais, e a ideia de um ambulatório de dor crônica é justamente ter essa abordagem multidisciplinar, né, onde vários profissionais, médicos e não médicos, né, se dedicam a trabalhar, a tratar o paciente, né? Daí seria um centro multidisciplinar para tratamento de dor. Hoje a gente são só em cidades de grande porte que tem esse centro que funciona no mesmo local, onde tem vários profissionais, né? Daí a gente cita a importância da fisioterapia, da psicologia, nutrição, enfim. E dentro da especialidade médica, a gente tem muitos anestesistas, ortopedistas, próprios neurocirurgiões que se dedicam a trabalhar com dor crônica, né? A tratar pacientes com dor crônica. Dentro das principais causas de dor crônica que a gente vê em nosso consultório, as principais a gente vê são as dores sobre a coluna, né? Sobre as colunas, que são as mais comuns, junto com as síndromes musculoesqueléticas, aí inclui a fibromialgia, a síndrome miofascial, que são contraturas musculares. Mas com lesão a gente vê assim com frequência também as dores neuropáticas, né? A gente vê as dores de nervo trigêmeo, as dores orofaciais, as cefaleias, né? As cefaleias também a gente acaba, claro, a maioria os neurologistas e os clínicos acabam vendo, mas muitas vezes, às vezes, o tratamento neurologista, uma cefaleia crônica, uma cefaleia que não tem uma causa primária, ela é uma cefaleia, acaba sendo, aliás, é uma cefaleia primária, não é uma cefaleia secundária, algum tipo de problema, e uma cefaleia primária, que foi descartada qualquer tipo outra causa secundária, acaba, às vezes, o próprio médico neurologista nos encaminha, às vezes, até para fazer alguns tipos de procedimentos intervencionistas, bloqueios, infiltrações. Então a gente tem as cefaleias, as neuropatias faciais, as neuralgias pós-diabetes, que acompanham geralmente pacientes com diabetes mellitus, né, com diabetes. A gente vê as neuralgia pós-herpética, que é causada por vírus da herpes zoster, que é o mesmo vírus que geralmente dá na boca, pode atingir outros tipos de nervo, e a gente vê isso com relativa frequência, e esses tipos de dor realmente são dor muito intensas, e que às vezes se tornam crônicas, e também a gente tem que lançar a mão de fazer alguns tipos de procedimentos, não só farmacológicos, né, como eu falei, essa importância de ver o paciente por vários especialistas, a importância da fisioterapia, da psicologia, mas dentro do tratamento, além de fármacos que a gente usa, medicamentos, né, a gente também tinha alguns tipos de tratamento com intervenção, né, e daí já é uma gama grande que no futuro a gente pode falar sobre esse tratamento intervencionista, né, que são quais os tipos de infiltrações, os bloqueios, como se faz, a gente pode até mostrar alguns vídeos, se for o caso. Isso seria legal. Mas isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, porque é tanta coisa. Né? Mas essas geralmente são as principais causas de dor crônica que a gente observa no nosso dia a dia, né? Sim. Doutor, então, a gente não vai conseguir falar sobre todas, mas eu acredito que uma das principais seria a fibromialgia. Então, assim, o que é a fibromialgia, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho
eu não tenho nada, eu só sinto a dor. Mas é realmente isso? A pessoa não tem nada? Ou não? É um conjunto de coisas. O que é a fibromialgia? A princípio, porque qual é a dificuldade maior da fibromialgia? É que ela não tem nenhum exame que comprove realmente a fibromialgia. Por isso que às vezes não tem nada, isso que não aparece nenhum tipo de exame, seja exame de sangue, exame de ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância, né? Realmente a fibromialgia hoje é preocupante, tem uma incidência muito grande, né? Hoje se fala-se que em torno de, tem aí 2 ou 3% da população tem a fibromialgia. Eu já trato dor crônica, esse ano vai completar 25 anos, que eu me dedico, parabéns, claro, doutor. 25 anos, estou completando esse mês de fevereiro, que foi quando eu terminei a minha especialização em anestesiologia, e eu fui fazer a especialização em dor crônica. Então, desde durante esses 25 anos, a gente vê o quanto que antes não se dava muita importância, mas de qualquer maneira a incidência era menor. A gente vê hoje, talvez, por tudo que está acontecendo no mundo atual, a gente vê uma incidência, não sei se antes também não se tinha muito diagnóstico, e não se conhecia muito a doença, provavelmente também, mas esses fatores atuais, né, eles fizeram também a gente vê mais pacientes com fibromialgia. Então a fibromialgia hoje a gente vê que tem até eu conheço bastante o pessoal, não só em Tubarão, mas que tem assim uma associação de pacientes com fibromialgia, isso é bem legal e bem interessante, e ajuda bastante a dar esse apoio, tanto apoio de ir atrás de medicamentos, de tratamentos, e conheço bem o pessoal, não só em Tubarão, a maioria das cidades hoje tem essas associações, e até através de esforços deles, com vários projetos de lei, em 1921 conseguiram fazer com que a fibromialgia fosse considerada também pacientes com PCD, né, ou seja, pacientes com deficiência que têm alguns tipos de benefícios, como... Fibromialgia é considerado? É considerado, porque isso é um projeto de lei municipal, então cada município faz seu projeto de lei. Aqui em Tubarão é considerado, e todo paciente fibromialgico tem todos os benefícios de ter pacientes com PCD. Então, assim, tanto estacionamentos preferenciais, filas, enfim, tem alguns benefícios que eles têm, né? E realmente são pacientes que têm muita dor, né? São dores generalizadas, que geralmente são dores pelo corpo inteiro, né? São os pacientes que chegam para ti no consultório, diz, doutor, dói da cabeça até os pés e dói por tudo, né? E interessante que a fibromialgia, ela também não é só dor, né? Não vem só acompanhada com dor, vem outros sintomas, né? Quais que nos são? Características, então a gente tem principalmente fraqueza, a maioria dos pacientes além da dor tem essa fraqueza, insônia, também é muito frequente a insônia. O paciente relata que acorda, a gente chama de rigidez matinal, mas o paciente acorda toda dura para sair da cama, e formigamento nas mãos, nos pés, muito frequente, associado com inchaços, assim, sensação de inchaço e formigamento nas mãos e nos pés. E associado a isso tudo, que é o mais comum, vem os sintomas de depressão e ansiedade, né? É aquilo que a gente fala, assim, toda dor crônica tem algum grau de depressão, é muito comum. Pacientes com dor crônica desenvolver algum tipo de distúrbio de humor. Mas a depressão vem por causa da dor, então, não ao contrário. Às vezes, isso também a medicina ainda tem que aprender, e é aquilo difícil. O que veio primeiro, a depressão ou a dor crônica, né? A gente vê que elas caminham muito juntas e são difíceis de separar. Na fibromialgia especificamente, normalmente a dor que torna o paciente com algum grau de depressão, que a gente observa, né? Então isso é um fato muito importante, a gente também tem que não apenas, né, tratar dor, não é só apenas analgésicos, e muito pelo contrário, eu falo que o principal tratamento, até porque a fibromialgia não tem um tratamento específico e curativo, né? É uma doença crônica, não tem uma cura definitiva, né? É uma doença crônica que vai evoluir em crises, né? O objetivo é fazer com que essas crises diminuam e quando aparecerem, que é inevitável, aparecerem mais fracas. Mais suave. Mais suave, mas é inevitável. Então, daí
o objetivo do tratamento é dar uma qualidade de vida para os doentes, né? Então a gente já, por muitos anos, a gente fez muitos trabalhos científicos, e a gente lê, eu fui professor da Unisul há muito tempo, e fazia muito trabalho sobre fibromialgia, até porque a maioria dos meus pacientes que eu recebo em consultório são pacientes fibromialgicos. Pacientes muito difíceis, né, de lidar, não só por essa parte da depressão e de outros sintomas, mas o que a respeito do tratamento, que eu estava falando do tratamento, né, Aline, é que eu até falo que sim, a maioria, existem duas coisas fundamentais na fibromialgia, que se o paciente não fazer, pode tomar todos os fármacos, ou todos os medicamentos, ou todos os tratamentos, que ele não vai melhorar. Exercício físico? Um é atividade física. Uma é atividade física que é essencial e obrigatória. A atividade física, ela libera vários tipos de hormônios, endorfinas, serotoninas, e isso ajuda a aliviar a dor. A atividade física é importante para tudo, né? Mas na fibromialgia mais ainda. Então, e às vezes me pergunta, qual atividade física fazer que é melhor? Eu digo assim, ó, vai fazer o que tu conseguir fazer e o que lhe der prazer. O que causa bem-estar. Não adianta assim, às vezes, não, vai fazer hidroginástica, que a maioria faz hidroginástica, mas às vezes não tem uma piscina perto, não tem um dinheiro para pagar uma academia, às vezes é muito frio e não quer ir para a piscina, tranquilo, vai fazer o que der prazer, seja yoga, vai fazer uma dança, vai fazer um pilates, vai fazer uma caminhada, movimentar uma corrida. O corpo. Eu brinco sempre com meus pacientes, o corpo é feito para mexer. Quanto mais parado o corpo fica, pior é. Então, além da atividade física, é a conscientização. Porque muitos pacientes que a gente tem na fibromialgia não se conscientizam que essas dores é da fibromialgia. Até por isso que a gente falou dessa dificuldade de chegar a um diagnóstico. Então, como não tem nada que comprove, mas daí eles acham... E também a associação, às vezes, com outros tipos de doença. Então, vou dar só um exemplo. Às vezes o paciente tem fibromialgia clássico, 99% das dores é da fibromialgia, mas vai lá, faz um ultrassom do braço, deu uma tendinite. Daí já acha que todas essas dores é causada por essa tendinite. Ou fez uma ressonância da coluna e deu lá uma discopatia, um início de hérnia de disco, pronto. Já acha que a dor é... Que às vezes esses achados são só achados casuais. Não tem nenhuma relação com a dor. Porque com a dor que ela está sentindo. Isso, porque ainda tem isso, né, doutor? O paciente que tem fibromialgia pode apresentar ainda outros problemas que também causam dor. Então, sim, também causa realmente uma confusão, né? Outros tipos, que na verdade ela é considerada uma doença reumatológica e vem associado com outros reumatismos. A gente vê, às vezes, uma artrite reumatoide, osteoartrose, que são outros tipos de reumatismos que pode vir associado, e outras doenças que causam dor que pode vir associado com a fibromialgia, sim. E também isso tem que ser bem avaliado sempre na hora de fazer o diagnóstico, né? Mas o diagnóstico da fibromialgia é clínico. Como se faz? É examinando, é vendo, a gente chama os tem alguns pontos, né? Os tender points, que são esses pontos sensíveis que a gente examina no paciente, vê esse nível da gravidade dos sintomas, né? E esses outros sintomas associados também, que é importante a gente ver se está presente também para chegar à conclusão de que realmente... Mas muitas vezes a gente tem que pedir, sim, vários tipos de exames, de imagem, exames de sangue, até para descartar outros tipos de doença que possam cursar com dor crônica, ou como o paciente está sentindo. Então é importante descartar outras doenças, daí tu vai conseguir isso fazendo os exames. Mas realmente tu não vai chegar à fibromialgia com esses exames, é mais para descartar ou ver alguma associação que aparece com frequência. Mas, né? doutor, já sabem assim o porquê que dói? É uma falha no sistema? O que acontece A gente chama de sensibilização. A explicação é difícil, é muito técnica, né? Tá. Mas a gente fala de uma sensibilização central, né? Tem fatores ambientais, fatores genéticos envolvidos, e a medicina ainda tem muito o que conhecer sobre a origem da fibromialgia, né? É uma doença reumatológica, tem essa sensibilização a nível do sistema nervoso central, é onde tem o processamento do estímulo doloroso, tem tudo isso que a gente falou dessa variabilidade individual de cada fatores culturais, fatores emocionais envolvidos. Então,
Tudo isso aí que vai desencadear no fim a fibromialgia. Mas a gente não tem como predizer se, não, esse paciente vai desenvolver ou aquele outro, não. Eu falei da genética, se tem uma das poucas coisas que a medicina sabe realmente bem sobre a fibromialgia, é que tem uma predisposição genética importante. Olha só. Então, a gente vê que se alguém da família tem esse paciente, tem um risco de 10 vezes maior de ter do que a população em geral, né? Mas a gente ainda tem muito que aprender, a própria medicina, sobre a fibromialgia, maneiras de tratar, tudo sobre isso, né? Tem uma idade, doutor, que costuma aparecer? Então, a gente costuma ver mais, geralmente o sexo feminino é em torno de 4 a 5 vezes mais frequente que o sexo masculino. E a gente vê nessa faixa etária entre 30 a 50 anos, que é o mais frequente, né? Ah, por volta dos 30 anos, 30 então. anos. Geralmente a gente também, outra coisa que a gente vê, geralmente são, às vezes, mulheres, né? É mais frequente, geralmente mulheres que trabalham fora, têm filhos, têm suas tarefas de casa, então assim, cuida da casa, às vezes aquela antiga, cuidava da casa, cuida do marido, dos filhos, trabalha fora, chega uma hora que não consegue aguentar toda essa pressão, da vida moderna, e começa a extravasar na forma de dor. É um dos casos que a gente vê com muita frequência também. Mas tem vários fatores envolvidos, né? Sim. Não é só isso mesmo. E doutor, atrapalha, eu acredito que não só a vida profissional, social, mas assim, existe esses relatos no seu consultório das mulheres que não conseguem, né? A gente sabe que tem a depressão, que daí começa a surgir, mas como é que é a vida de uma pessoa que tem fibromialgia? Então, realmente atrapalha em tudo, né? Principalmente o lazer, o trabalho, né? A gente vê que também são pacientes que não conseguem efetivamente ter uma qualidade no trabalho, faltam muito, tem esse afastamento no trabalho, afastamento laboral que a gente chama, né? E a gente está falando de dor crônica, a dor crônica é um dos principais fatores que levam ao afastamento de pessoas em idade de laboral, de trabalho, né? Ativas, né? Então, realmente, acaba se afastando muito do trabalho, isso não consegue evoluir numa carreira, né? Um lazer também, são pessoas que geralmente ficam mais retraídas em casa, então não consegue, né, sair de casa para fazer assim, sai de casa, procura dar uma volta, né, vai em algum lugar, vai numa casa familiar, vai numa praia, vai dar uma volta, enfim, isso é importante. Geralmente são pacientes que não querem muito contato com muita gente, né, preferem ficar mais isoladas em casa. E isso só vai piorando vai piorando as dores, né? E vai piorando o quadro. E vem atrás disso a depressão, né? Que também vem, como a gente tinha conversado, vem muito junto e caminhando muito junto, né? E aí, doutor, então, como você já explicou, né? Pra gente conseguir, é uma doença crônica que não vai ter cura, mas para o paciente conseguir uma qualidade de vida, né? Um bem-estar maior, precisa consultar vários profissionais, estar envolvido, não consultar, né? Sim, mas assim, procurar vários profissionais para fazer essa multidisciplinar. Disciplinar. Multidisciplinaridade. Assim, sim, acho que é importante, assim, às vezes a gente até faz essa abordagem, tem alguns tratamentos psicológicos, biofeedback, terapias cognitivas, que são algumas terapias psicológicas que se faz, é importantíssimo, ajuda bastante. A própria fisioterapia, que vem junto com a atividade física, né? É importante. O tratamento com medicamento tem, claro, a gente usa tratamento com medicamento. Até os ansiolíticos, talvez? Sim, com certeza. Antidepressiva. O antidepressivo é uma das principais linhas de tratamento da fibromialgia, mas volta a falar daquela importância da atividade física e da conscientização. Mas a gente usa muito esses moduladores centrais da dor hoje que tem, os antidepressivos. Hoje em dia, daí já é uma coisa a mais que a gente pode estar falando, assim, a gente tem hoje tem um tipo de medicamento chamado ketamina, que tem se usado na veia, em pacientes com depressão maior, em pacientes com fibromialgias refratárias ao tratamento, isso aí pacientes mais difíceis, já fez tudo quanto é tipo de tratamento, tem alguns tipos de tratamento. Hoje também se falando também para dor crônica no canabidiol, né? No canabidiol também existe algumas
não só na dor crônica, algumas indicações, né? A gente não vai estar entrando muito em detalhe aqui, acho mas hoje já é receitado? Sim, é receitado. Eu tenho muitos pacientes meus que vêm usando canabidiol. Inclusive, algumas essas associações também vêm trabalhando também com a parte política do SUS para ver se consegue algumas situações. E vem um resultado... Então, assim, a gente não é todo paciente não, tá? Tá. Não é todo paciente que pensa que é aquilo não. Agora com canabidiol... Que é o milagroso. Que é o milagroso e vai resolver todos os problemas, né? Tem se usado para epilepsia e alguns outros tipos de indicações, e na dor crônica tem se usado. Hoje em dia se tem uma facilidade, até porque já foi aprovado pela Anvisa e tem, inclusive, a maioria das farmácias tem, em gotas que se usa, né? E hoje em dia tem vários tipos de canabidiol para várias indicações, né? E na dor crônica tem se usado, eu uso, tenho vários pacientes que usam, alguns se beneficiam bastante, que bom, mas alguns não. Então é por causa dessa individualidade que a gente fala, né? E às vezes também não adianta só também criar expectativa num remédio só, é aquilo que eu falei também, né? É um conjunto de tratamento, um conjunto de medicamentos, né? Que vai junto. E o paciente precisa ser muito ativo, ele querer melhorar, né? Ele ter vontade de querer melhorar. Eu falo que a pedra fundamental do paciente, a pedra fundamental do tratamento é o paciente. Daí vai estar o médico para ajudar, vai estar a família para ajudar, que é muito importante a família estar envolvida, né? Então vai estar o médico, vai estar a família, mas se o paciente não querer melhorar, pode fazer tudo isso que a gente falou de tratamento, toda essa medicação, não vai melhorar. Porque fica um ciclo, né, doutor? A pessoa reclama, daí não consegue sair, a dor piora, e daí reclama mais, e aí entra num ciclo realmente que não... E fica cada vez mais difícil de sair, de conseguir arranjar uma solução. E doutor, você estava falando antes sobre os usos de medicamento, e inclusive esse uso, talvez indiscriminado, porque com certeza muitas pessoas ficam tomando remédio por conta para tentar aliviar a dor, pode causar um vício também em medicamentos, e muito perigoso isso, né? Sim, com certeza. Principalmente quando é usado esses analgésicos mais fortes, né? É uma coisa que a gente se preocupa muito, né? E eu evito usar, uso mesmo em casos muito selecionados, mas a partir do momento que a gente pega esse paciente com dor crônica, que usa um medicamento mais forte, né? A gente chama desses medicamentos opioides mais fortes, a gente, sim, se pode correr o risco da dependência química, que é um problema sério, né? Um outro tipo de dor crônica que a gente acabou não mencionando, que também depois tem um campo só para se falar sobre ele, que é a dor oncológica, né? Então a gente é mais assim liberal em usar esse tipo de drogas que são chamados opioides fortes, né? Então a gente fala da família da morfina, que é o mais conhecido, né? Sim. Esses opioides fortes a gente usa muito em pós-operatório, assim, em dor aguda, que daí é bem tranquila, tu vai usar ali em 24 horas. Controlado. 48 horas, controlado em ambiente hospitalar, tudo. Mas quando vê alguns pacientes usando esses medicamentos com uma dor crônica, não oncológica, a gente tem muito medo de levar uma dependência química. Daí a gente vai gerar um segundo problema para o paciente, né? Isso também a gente vê com muita frequência, existem alguns fatores de risco para dependência química, né? Mas a gente também vê com muita frequência. E depois, para tirar, não é fácil. Então, tem que todo um trabalho também, às vezes também tem que envolver a psiquiatria junto, né? Por isso que também o psiquiatra também é muito importante desse conjunto de profissionais que tratam esse tipo de paciente, né? Em algumas situações, né? Principalmente na fibromialgia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o paciente, quando tomar esses remédios analgésicos muito fortes, tipo a morfina, da família da morfina, porque o risco é grande. Doutor, a gente sabe que existe também a dor miofacial. Existe uma diferença grande com a fibromialgia? Confunde? Sim. O que é a dor miofacial? Não confunde, porém, a gente vê assim que a principal diferença entre as duas é que a dor miofacial é uma dor mais localizada. É uma dor mais localizada. E a dor da fibromialgia é uma dor mais difusa. Tá?
É claro que às vezes o paciente fibromiálgico, ele pode estar em determinado momento com uma dor mais localizada naquele momento. A gente até vê que o paciente com fibromialgia, que a gente também vê isso, que percebe muito que os pacientes falam que às vezes a dor ela caminha, a dor migra, né? Então hoje está com mais dor no braço, amanhã está com mais dor na coluna, depois da manhã com uma dor no quadril. A gente vê muito isso na fibromialgia. E a síndrome miofascial já é um grupamento específico de um muscular que fica inflamado, vamos dizer assim, que fica sobrecarregado. Às vezes devido a uma atividade física intensa, às vezes devido a uma postura no trabalho laboral, às vezes a pessoa usa muito essa digitação, a gente vê também determinados tipos de profissionais que usam também, teve que usar atividade física, mas geralmente é um grupamento muscular. A gente vê muito isso na parte cervical, na parte perto do ombro, embaixo do ombro, aqui na escápula, que a gente chama muito frequente ter, né, essa síndrome miofascial, mas é uma dor mais localizada, em geral uma dor mais fácil de tratar, e normalmente a síndrome miofascial, ela não vem associada com todos aqueles outros sintomas que a fibromialgia vem associada, que a gente falou, né? Insônia, ansiedade, aquela rigidez matinal, fadiga, né? Fadiga, que é muito frequente. Então a síndrome miofascial, ela não vem acompanhada desses sintomas. Então a gente consegue, mas às vezes elas querem ficar um pouco mais de vezes, tempo. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade realmente de dar esse diagnóstico diferencial. Mas a gente consegue, sim, mas é diferente. Mas, doutor, a miofascial, ela é uma inflamação? É uma inflamação, que tem uma banda muscular que fica inflamada, que gera uma inflamação, sim. E isso consegue se ver daí em exames? Tem exame, às vezes tu vê uma região com edema, que é um inchaço no ultrassom, e tem a termografia, que é muito pouco usado aqui, mas eu também que a gente consegue ver ondas de calor mais frequente, mas a gente o diagnóstico, volto a dizer, que também da síndrome miofascial, o diagnóstico é basicamente um diagnóstico clínico também. Tu consegue palpar bem aquela banda muscular que está muito tensa. Então, tu vai ali e bota a mão, a hora que ali o paciente já... Sente um alívio. Não, primeiro ele sente dor. Depois primeiro ele sente dor. Porque tu vai ali palpando ali... Não, opa. Depois, claro, tem uma massagem que tu pode fazer, tipo de massagem. Até tem muito massoterapeutas que eles falam que tira os nós, né? Os nós dos músculos, mas realmente Isso que eu ia perguntar, doutor. Por que vem essa expressão do nó? Existe realmente um nó? A contratura muscular. Nó não existe, mas existe uma contratura. É um músculo que fica muito tenso, muito duro, né? E que tá ali, tá tudo bem molinho. Daí quando chega ali, tá tudo duro. Então eles falam que é um nó, um nódulo, um nó. É esse grupamento muscular que fica tenso. Daí também, como eu falei, o tratamento é mais fácil, né? Normalmente com analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, massagem, calor local, fisioterapia. A fisioterapia ajuda muito com aquelas ondas de calor, né? No futuro pode até fazer aqueles TENS, que são estimulação elétrica, de dar o choquezinho aquele que também ajuda. Então, mas isso no segundo momento. Mas geralmente a síndrome miofascial é mais fácil de estar tratando, né? Comparado à fibromialgia. E doutor, eu vi esses tempos, é termoimagem? Termografia. E eu achei tão interessante isso, mas então não é não tem muita... Sim, a gente... Porque o que acontece? As áreas que ficam mais vermelhas, eu acho que são as áreas mais quentes, porque tem mais probabilidade de inflamação? Que a musculatura tá mais sensível, fica mais sensível. Mas assim, ele é meio inespecífico, tá? Não é um tipo de exame complementar que que realmente a gente vê, tipo uma ressonância, né? Que tu vê lá a lesão realmente. Então, assim, ele é meio, a gente chama de inespecífico. Tanto que muito pouco utilizado na prática clínica, tá? A gente está conversando agora, eu sei que até em Tubarão a gente tem, eu acho que só um aparelho desse, muito pouco usado, assim, então a gente não é muito usado na prática clínica, não, esse tipo de exame complementar. Sim. Doutor... Como eu falei, porque
Às vezes eu sei que o paciente, às vezes tem muita angústia, o próprio médico, né? E tem essa cultura de fazer bastante exames complementares, né? A população em geral, e claro, tem sua necessidade, muitas vezes, com certeza, muitas necessidades, mas tu vê, a gente está falando aqui de 2 tipos de doenças muito comuns que o diagnóstico é clínico. Às vezes é colocar a mão no paciente, examinar, ver. Eu queria, doutor, ter uma máquina de ultrassom na minha casa. Pra eu ficar passando assim pra ver o que tá acontecendo. Até para falar assim, depois de tratamento intervencionista para dor, né, o ultrassom, ele veio fazer muito parte disso. Porque a gente passa o ultrassom para ver, na verdade, a gente localiza o nervo com ultrassom. Então a gente passa o ultrassom. Tipo, a gente faz muito uma dor em ombro, às vezes uma dor paravertebral do lado da coluna, então tu passa o ultrassom, vê o nervo, vai com a agulha, então tu vê a agulha chegando ao lado do nervo e tu injeta uma medicação, um analgésico, um anti-inflamatório exatamente no nervo, para dessensibilizar esse nervo. Então o ultrassom é um aparelho, falasse do ultrassom, agora eu lembrei, né? O ultrassom é um aparelho que faz parte hoje do dia a dia do anestesista e do terapeuta da dor. Né? E essa intervenção que você citou agora dos nervos, ela é para qual tipo de dor crônica? Existe uma só dos nervos? Então, a gente geralmente, eu dei o exemplo daquela neuralgia pós-herpética, né? Que essa é um tipo que ataca o nervo. É muito comum ataque, ou a diabetes, que ataca o nervo. Ataca um determinado grupo de nervos, ou até mesmo um nervo isolado. Né? Mas a maioria são grupos de nervos, ou também tem nervo isolado. Essa neuralgia pós-herpética é muito comum dar no tórax, né? Então, assim, intercostal. Então, a gente pode ir ali perto da coluna, onde sai esse nervo embaixo da costela, que é o nervo do intercostal, que a gente chama, e a gente consegue passar esse ultrassom, ver onde é que está o nervo, e jogar, porque o vírus atacou aquele nervo específico. Né? Então a gente consegue fazer essa localização, mas tem sim, é muito comum, às vezes a gente ter um nervo único que é atingido, a gente chama de dor neuropática, que é uma dos tipos de dores crônicas até bem difícil de se tratar. E hoje em dia, realmente, com essas abordagens, né, com essas infiltrações, com esses bloqueios, a gente consegue ter uma resolução muito melhor dessas dores, e daí se comparado aos medicamentos. Né? E a dor, nesse sentido, ela não é então tão difusa? Ou ela também não, a dor neuropática já não é uma dor mais localizada, exatamente, é naquela região específica. Mas, assim, a gente tem a dor neuropática difusa, mas já é mais raro, tipo uma neuropatia diabética de membro inferior, daí ataca realmente todos os membros inferiores, do joelho para baixo, mas é do joelho para baixo, mas de qualquer maneira, esse exemplo que eu dei da neuralgia pós-herpética no tórax é específico naquele nervo, né? A gente tem um dos tipos de dores mais difíceis de se tratar, que é a dor de origem central. Quando tem um acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame, um AVC tem um derrame, e esse derrame atingiu um determinado do cérebro, onde é localizado o processamento doloroso. E às vezes tem como sequela, o paciente fica com uma sequela, como a gente chama de afasia, dificuldade de falar, ou dificuldade de deambular, de andar, né, de um lado do corpo, e pode ficar como sequela uma dor crônica, uma dor central. No lado, às vezes o paciente refere que tem dor no lado direito inteiro do corpo, e não, na verdade a dor vem de origem central. Isso é uma dor muito difícil de tratar. Até tem tratamento intervencionista com implante de eletrodos cerebrais, isso a gente nem faz aqui, mas tem tratamento muito de intervenção para isso, para tratamento dessa dor. Essa dor é uma dor difícil de se tratar. As dores neuropáticas são difíceis, e essa é um tipo de dor neuropática que eu, assim, falo que é uma das dores, para os alunos falava bastante, que é uma dor mais difícil que a gente tem de manusear. Sim. Né? Doutor, e também existe as dores na coluna, como você citou, né? Quais são as mais comuns? Mais comum a gente chama assim, são essas que vêm com a idade, que a gente chama as discopatias degenerativas, que significa que são esses discos entre umas vértebras e outras, que são esses discos tipo os amortecedores, começa a ficar gasto, bem isso mesmo. Começa a ficar gasto e começa a dar essas dores cervicais, essas dores lombares.
A gente tem as hérnias, as protusões discais, né, que são as hérnias de disco. Esses discos, esses amortecedores podem sair do lugar e atingir uma raiz nervosa, um nervo que está saindo para um determinado local. Então a gente chama, o mais comum até ali na coluna lombar, lá embaixo da lombar, que é o ciático, que é o nervo que vai para a perna, né? Então, se um disco desse atingir o nervo ciático da coluna, vai dar essa ciatalgia, que é essa dor que vem da coluna lombar e atinge uma perna inteira, né? Bico de papagaio. O que é o bico de papagaio? O bico de papagaio já é uma osteoartrose, já é uma artrose da articulação entre uma vértebra e outra. Como a gente tem uma artrose de uma articulação de ombro, uma artrose de articulação de joelho, a gente também pode ter esse famoso bico, que é uma osteoartrose, é uma deformidade, uma artrose nesses ossinhos da coluna, entre um ossinho e outro. Porque tem uma articulação ali entre um osso da coluna, entre um e outro ossinho, que são vários, e isso é o famoso bico de papagaio, que também pode atingir o nervo, ou por si só pode dar dor. Então, realmente é muito comum essas dores cervicais, essas dores lombares ou cervicais sobre a coluna, e a grande maioria das vezes, principalmente nessas hérnias de disco, elas, em geral, elas respondem muito bem com tratamento conservador, analgésicos, repouso, fisioterapia. Mas cura, doutor? Sim, cura? Tem algumas que sim, e algumas que não, mas tem algumas que vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas a grande maioria, assim, não é que dificuldade, ela pode se tornar uma doença crônica, né? Como a gente falou, se não bem tratada. Mas se bem tratada, muitas vezes é curativa, sim, e o paciente não incomoda. Tem vários pacientes que a gente faz o tratamento, às vezes tem que fazer uma infiltração, esses bloqueios que a gente mencionou, e esse paciente realmente fica curado o resto da vida. Às vezes pode voltar no futuro, né? Mas tem pacientes que 5, 10 anos sem dor. Então existem dores crônicas que realmente podem sumir, podem serem tratadas. Com certeza, com certeza. Principalmente, assim, o ideal, como a gente diz, pra voltar no início ali, né? O ideal é a gente fazer com que a dor aguda não se torne crônica. Isso. Mas a partir do momento que eu falei que a partir do momento que ela se torna crônica, a gente tem uma dificuldade maior de tratar, mas tem possibilidade de tratar sim. E doutor, eu acho que um desses fatores é justamente a demora no diagnóstico, né? Porque assim, o paciente às vezes acha, por exemplo, a fibromialgia, acha que dói aqui, acha que vai ali. Então assim, vai né? Acha que tá doendo o ombro, mas é por causa do ombro, depois dói a canela, depois fica perdido, e eu acho que isso também dificulta muito para tratar essa dor aguda no começo, né? Vai perpetuando, no momento não tem a disponibilidade do médico, de tempo, ou se perpetua aquele vício que tem no trabalho, de postura, ou enfim, algum tipo de atividade física que ele vem fazendo que ele não deixa de fazer, né? E mesmo com dor vai fazendo, que a gente vê. E esse atraso no diagnóstico realmente dificulta o tratamento. Doutor, é muita informação, bastante, né? Bastante coisa. E a gente combinou aqui que a gente vai fazer uma série sobre as dores crônicas. A gente vai chamar uns outros profissionais também para ajudar a gente, porque é um assunto que com certeza ou a pessoa tem ou a pessoa conhece alguém que tenha. Né? É muito frequente. E eu acho que lidar com um paciente também que possui uma dor crônica é difícil, né? E tem que ter muita paciência, tem que ter a conscientização também, tem que ter muito conhecimento para poder entender um pouquinho a dor do outro, né? Porque existem, eu acho que muitos julgamentos também das pessoas, né? Não, isso aí é frescura, não tá doendo nada. Não. Então, eu acho que quanto mais a gente conscientizar, procurar ajuda, e eu acho que é uma mudança de vida. A pessoa tem que realmente se adequar em várias áreas para conseguir mudar essa realidade. Dor crônica, realmente, o paciente não consegue ter uma qualidade de vida, não tem como. Então, realmente tem que procurar ajuda. E também que bom que a gente está divulgando, né, Aline? E tem vários profissionais excelentes aqui em Tubarão que pode estar também divulgando e ajudando a população e com dor crônica, que realmente requer um cuidado muito especial. Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Foi muito esclarecedor.
ao mesmo tempo pode ter ainda confundido mais a cabeça das pessoas que agora já... Sim, entendi. Porque agora as pessoas vão ter ainda, né, mais... Mas eu acho que isso é importante, as pessoas começarem a ter dúvidas, porque vão procurar, vão se informar, né? A informação é muito importante. Isso. Imagina, é um prazer, quando precisar, estamos à disposição. Com certeza, doutor. Muito obrigada. Obrigado. E o Viva Saúde Unimed Tubarão fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia, em nome da Unicred e da Farmácia Maria Rocha. A gente tem um próximo encontro na quinta-feira que vem, às 20h30 da noite, pela UniTV e também pelos canais de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Até mais!